O cronômetro da minha esposa, a CEO, estava em 60 segundos, mas ela ainda estava me forçando a criar o filho dela e do meu rival. Marido, não é grande coisa ter mais um filho. Observei o cronômetro de 30 segundos saltando rapidamente sobre a cabeça dela. Sussurrei em seu ouvido, não reconheço essa criança de origem duvidosa. O olhar de Shen Oushu para mim. Era como se ela estivesse olhando para um tolo completamente em suas mãos. Ela abraçou meu rival, Shen Zé, com orgulho e me anunciou, independentemente de você reconhecê-lo ou não. Eu não posso abandonar o pai e o filho dela. De agora em diante, ficarei aqui com você durante o dia e irei para lá à noite. Eu disse calmamente, já que é assim, então vamos nos divorciar. Ele arregalou os olhos, prestes a explodir. De repente, ele caiu para trás, com o peito reto. O cronômetro zerou. No instante em que Shen Oushu caiu, todo o salão da família Shen mergulhou em um silêncio mortal. Shen Zé, que um segundo antes exibia um sorriso orgulhoso, teve o sangue drenado de seu rosto. Socorro! Toda a família Shen. Xiao Shu, o que aconteceu com você? Acorde! O menino de 5 anos ficou parado, com uma expressão de total confusão no rosto. Finalmente, ele também começou a chorar alto. Fiquei parado, observando o número se apagar completamente na cabeça de Shen Oushu. Agora, ali havia apenas o vazio. Ele morreu. Chamem uma ambulância rápido. Foi você, Ye Tianxin. Você o matou de raiva. Shen Zé levantou a cabeça abruptamente, seus olhos vermelhos fixos em mim. Peguei meu celular. Com dedos firmes, disquei o número de emergência. Em seguida, disquei o número da polícia. Alô, polícia? Minha esposa morreu subitamente. Suspeito que esteja relacionado a este cavalheiro ao lado dela. Minha voz não era alta, mas chegou claramente a todos os cantos da sala. O choro de Shen Zé parou abruptamente. Ele olhou para mim, incrédulo. Como se eu fosse um louco. Do que você está falando? Como eu poderia machucar Xiao Shu? Baixei as pálpebras, sem olhar para ele. A ambulância e a viatura policial chegaram quase simultaneamente. Após o exame no local, o médico de emergência balançou a cabeça com pesar. A hora da morte foi a cerca de 10 minutos. O diagnóstico preliminar foi morte súbita cardíaca. A polícia começou o procedimento de rotina de isolar a cena e coletar informações. Meus sogros também chegaram correndo. Assim que a sogra entrou e viu Shen Oushu caída no chão, ela revirou os olhos e desmaiou. Sendo amparado pelo meu sogro em pânico, assim que ele se recompôs, a primeira coisa que fez foi vir até mim. Ele tentou me bater, seu inútil. Você envenenou a comida dele? Minha filha estava bem. Como ela pôde morrer de repente? A polícia segurou a mão dele. Eu olhei para o rosto dele distorcido pela raiva. O cronômetro acima da cabeça dele mostrava 3 anos, 2 meses e 11 dias restantes. Não é muito tempo, mas o suficiente para ele sofrer. Eu permaneci calmo, tornando-me o ponto de maior atenção aos olhos deles. Senhor Ye, por favor, venha conosco à delegacia para cooperar com a investigação. Eu assenti. Peguei meu celular e segui o policial para fora. Ao passar por Shen Zé, ele estava segurando a criança, olhando para mim com um olhar que misturava esperança e triunfo. Ele achou que eu estava acabado. Olhei para os 52 anos, 6 meses e 3 dias brilhantes acima da cabeça dele e um sorriso quase imperceptível surgiu em meus lábios. As luzes da delegacia eram ofuscantes. O policial à minha frente perguntou com uma expressão séria: como era o relacionamento entre você e sua esposa? Respondi calmamente: 10 anos de casamento. O que você acha? Eu devolvi a pergunta. Ela trouxe o amante e o filho ilegítimo para casa. Qual seria a sua reação? Eu não a deixei trazer a criança. O policial bateu na mesa e se inclinou para a frente. Com um olhar penetrante, ele perguntou: então por que você pediu o divórcio? Porque ela queria que eu convivesse com o pai e o filho dela. Eu disse com naturalidade: eu acho isso nojento. O policial ficou em silêncio. Ele parecia estar ponderando a veracidade das minhas palavras. Acrescentei: Shen Oushu tem histórico familiar de doença cardíaca. Ela nunca contou isso a ninguém, nem mesmo aos pais dela. Ela sempre dependeu de medicação para se manter. Mas eu suspeito que hoje ela estava muito agitada e se esqueceu de tomar o remédio. O policial imediatamente ligou para verificar. Sentei-me calmamente na cadeira, esperando o resultado. Meu cronômetro sempre existiu desde que me lembro. Ele nunca falha. A morte de Shen Oushu era predestinada e não tinha nada a ver comigo. Mas eles foram infelizes. 2 horas depois, o relatório preliminar do legista saiu. A causa da morte:
Infarto agudo extenso do miocárdio. Não foram encontradas substâncias tóxicas no sangue ou conteúdo gástrico da falecida, combinado com o meu depoimento. E os registros médicos e medicamentos encontrados no cofre do escritório dele, tudo se encaixa perfeitamente. Minhas suspeitas foram afastadas. Quando saí da delegacia, o céu já estava amanhecendo. O carro da família Shen estava estacionado do lado de fora. A mãe de Shen e Shenzhe estavam lá. Ao me verem sair, a mãe de Shen correu em minha direção. Seu canalha! Minha filha estava perfeitamente bem. Como ela poderia ter uma doença cardíaca? Foi você! Deve ter sido você, seu inútil, que a matou. Ela enlouqueceu. O pai de Shen assegurou firmemente. Shenzhe, abraçando a criança, chorava com os olhos vermelhos. Por favor, não a culpe. Ela deve ter ficado tão feliz por finalmente ter o próprio filho. A culpa é minha. Se não tivéssemos voltado para chocar o irmão Tianchen, ela não teria. Ele sabia que suas palavras eram para acalmar, mas secretamente jogou toda a culpa em mim. Que manipulação inteligente! Observei friamente o drama encenado por aquela família. Sem emoção alguma, aproximei-me e olhei para Shenzhe. Shen Oushu está morta. E o seu filho? O que você pretende fazer? As lágrimas de Shenzhe pararam. Ele instintivamente protegeu a criança de 5 anos. Este é o sangue de Shen Oushu. Claro que vou protegê-lo e garantir sua felicidade. Oh, assenti. Então, boa sorte. Passei por eles. Peguei um táxi e fui embora, ouvindo os gritos ainda mais ferozes da mãe de Shen atrás de mim. Voltei para a mansão que já não era mais um lar. O corpo de Shen Oushu já havia sido removido, mas o ar ainda carregava o frio da morte. Comecei a arrumar minhas coisas. Não queria passar mais um segundo neste lugar. O funeral de Shen Oushu foi grandioso. Celebridades do mundo dos negócios, amigos e parentes vieram. Como seu marido, vestindo um terninho preto Chanel, permanecia ali com uma expressão calma, recebendo olhares de simpatia ou curiosidade. Shenzhe também veio, segurando o menino chamado Shen Tuantuan. Vestido de branco, chorava convulsivamente, como se ele fosse a verdadeira senhora Shen. A mãe de Shen chorava sem parar, lançando-me um olhar de ódio. Durante a cerimônia, a mãe de Shen atacou de repente. Diante de todos os convidados, ela apontou para o meu nariz e gritou: Seu inútil! Você matou minha filha e agora quer dividir a herança da família Shen? Eu te digo, enquanto eu estiver viva, você não receberá um centavo. Ela avançou para me agarrar, mas foi contida por parentes ao lado. Fiquei parado, sem me mover, sem sequer levantar uma sobrancelha. Mãe, por favor, acalme-se. O espírito de Shen Oushu no céu não gostaria de vê-la assim. Minha mãe. Me chamar de mãe só a deixou mais furiosa. Quem é sua mãe? Não me chame de... Eu não tenho um genro tão perverso quanto você. Shenzhe desmaiou em seus braços, causando um alvoroço. Aze, o que aconteceu? Leve-o rapidamente para o hospital. Ele é como um filho para nossa família Shen agora. O funeral, que deveria ser solene e digno, transformou-se completamente em um escândalo de disputa por herança. Observei friamente, achando tudo extremamente ridículo. Após o funeral, foi a hora da leitura do testamento. O advogado exclusivo da família Shen, advogado Wang, abriu o envelope. Todos prenderam a respiração, especialmente Shenzhe e meus sogros. Eles tinham certeza de que Shen Oushu deixaria a propriedade para o filho dela. O advogado Wang limpou a garganta e começou a ler: Eu, Shen Oushu, por meio deste, deixo todos os bens em meu nome, incluindo 51% das ações do grupo Shen, 3 propriedades e todas as contas bancárias e títulos. Ele fez uma pausa e olhou para mim. Serão herdados integralmente pelo meu único herdeiro legal, o Sr. Ye Tianchen. O ar ficou mortalmente silencioso. Todos os olhares se voltaram para mim, cheios de choque, confusão e raiva. O rosto de Shenzhe ficou pálido instantaneamente. Tudo desmoronando. A mãe de Shen Oushu foi a primeira a reagir, gritando: Impossível! Este testamento é falso. Como minha filha poderia dar todo o dinheiro para um canalha como você? Este testamento deve ser falso. O advogado Wang, com um rosto pálido, apresentou os documentos de autenticação e a data do testamento. Mãe de Shen Oushu. Este testamento foi feito há 10 anos e tem plena validade legal. Após a mãe de Shen Oushu, ela não fez um novo testamento. Há 10 anos, foi quando nos amávamos mais. Ela temia que algo acontecesse comigo e que eu ficasse desamparado. Ela me puxou para fazer a autenticação juntos.
Ela nunca imaginou que morreria tão cedo, sem tempo para modificar o testamento para seu amor verdadeiro e seu filho ilegítimo. O homem planeja, mas o céu dispõe. Não acredito! Não acredito! A mãe de Shen Youshu avançou, tentando pegar o testamento. Ela foi detida pelos seguranças. O pai de Shen Youshu, com o rosto sombrio, me encarava fixamente. E Tianxin, você sabia sobre este testamento há muito tempo, não é? Eu não respondi, apenas me levantei e ajeitei meu terno. Advogado Wang, por favor, cuide da transferência de bens o mais rápido possível. Dito isso, me virei e saí, ignorando a confusão atrás de mim. O que é meu, não deixarei nem um centavo. Eu subestimei a descaradeza deles. Naquela noite, assim que cheguei em casa, descobri que a senha da porta havia sido trocada. Pensei comigo mesmo, quem abriria a porta? A empregada doméstica. Ela me olhou com uma expressão de constrangimento. Senhor, a senhora e o senhor. Eu a empurrei. E entrei. Na sala de estar, meus sogros, Shen Zé e aquele Shen Tuantuan estavam sentados no sofá como se fossem os donos da casa. Minha mala estava jogada na porta, com as coisas espalhadas pelo chão. A mãe de Shen Youshu, com as pernas cruzadas, comia sementes de girassol. Ao me ver, ela nem se deu ao trabalho de levantar as pálpebras. Sabia que voltaria? Eu pensei que você tinha fugido com o dinheiro da minha filha. Fui até ela e a olhei de cima. Esta é a minha casa. Por que vocês estão aqui? A casa dela? A sogra parecia ter ouvido a maior piada do mundo. Esta casa foi comprada pela minha filha. O nome dela está na escritura. Ela morreu. Esta é a nossa casa Shen. Você, um estranho. Que direito tem de morar aqui? Shenzhe falou suavemente. Tianxin, por favor, deixe-nos ficar. Eu e Tuantuan precisamos de um lugar para ficar. A tia também sente falta do neto. Ela se mudou para cá. Suas palavras me lembraram. Shen Youshu morreu. De acordo com a lei de sucessão, seus pais e filhos são os herdeiros de primeira ordem. Mas na presença de um testamento, o testamento tem prioridade. Esta casa agora é minha. Não importa em nome de quem está a escritura. O importante é que o testamento diz que esta casa é minha. Peguei meu celular, pronto para chamar a polícia. O sogro levantou-se de repente. Ela é uma pessoa culta. Sogra Li, você precisa manter as aparências. Tianxin, não viemos para roubar sua casa. Xiao Shu acabou de falecer, e estamos de coração partido. Queremos ficar mais alguns dias no lugar onde ela viveu, para ficar mais perto dela. Ela apelou para as emoções. Além disso, Tuantuan é o único descendente de sangue de Xiao Shu. Queremos estar mais perto dele. Não se preocupe. Quando nossas emoções se estabilizarem, nos mudaremos naturalmente. Olhei para a sinceridade em seu rosto. Então olhei para a contagem regressiva de 8 anos, 1 mês e 20 dias acima de sua cabeça e ri friamente em meu coração. Eles não querem ficar para lamentar a falecida, mas sim para se aproveitar daqui e me forçar a entregar a propriedade. Guardei o celular e assenti. Ok, nesse caso, fiquem. Quero ver que truques eles podem inventar. Recuei. Ao verem que ela era fraca, no dia seguinte, descobri que meu quarto principal havia sido ocupado. Shenzhe e Shen Tuantuan se mudaram para lá. Minhas roupas, meus acessórios, minhas coisas foram todas jogadas para fora e empilhadas no chão do quarto de hóspedes. A mãe de Shen, de braços cruzados, ficou na porta do quarto principal, como uma general vitoriosa. Este é o quarto do meu neto. Você, que é casado há 10 anos e sempre foi sustentado pela minha filha. Que direito tem de morar no quarto principal? Vá para o quarto da empregada ali. Shenzhe vestia meu roupão de seda. Apoiado no batente da porta, deu-me um sorriso provocador. Irmão Tianxin, me desculpe. Tuantuan só quer dormir aqui à noite. Eu ia te ajudar a arrumar suas coisas. Mas a mãe disse que essas coisas dão alergia e para eu não tocar. Depois de dizer isso, ela acariciou a cabeça de Shen Tuantuan, com um olhar de felicidade. O médico disse que nosso Tuantuan é uma criança inteligente. De agora em diante, nossa família Shen dependerá deste homenzinho, Shen Tuantuan. Olhando para ele, percebi algo interessante. Aquele menino chamado Shen Tuantuan, a contagem regressiva em sua cabeça estava um pouco estranha. Os números piscavam e saltavam incessantemente entre 68 anos, 3 meses e 5 dias, e uma névoa, muito instáveis. Isso era a primeira vez que eu vi em meus mais de 20 anos de vida. Minha habilidade falhou? Ou há algo de errado com essa criança? Ele me ignora completamente, como se eu fosse um servo que pode ser insultado à vontade.
Na mesa de jantar, a mãe de Shen colocou um prato de vegetais que ele não gostava na minha frente. Coma mais vegetais, para limpar a gordura da sua barriga. Vamos ver se isso pode mudar sua essência de inútil. Shenze servia comida para o pai e a mãe de Shen, tirava espinhas de peixe para Shen Tuan, parecendo um modelo de virtude e riqueza. Pais, comam mais. O irmão Tianchen talvez não esteja acostumado com a comida de casa. Ele está acostumado a ser presidente lá fora. Ao contrário de mim, que só sei fazer tarefas domésticas. O pai de Shen suspirou e disse-me com o coração pesado. Tianchen, eu sei que você está chateado, mas é o que é. Shen Oushu já se foi. Olhe para Shenze, um homem com uma criança. É tão difícil para ele. Você é mais velho que ele e está em uma posição de poder. Deveria ser mais generoso. Nós conversamos e você não consegue administrar o grupo Shen sozinho. Que tal isto? Você transfere suas ações para Tuan e nós lhe daremos uma quantia em dinheiro, o suficiente para você viver o resto da vida sem preocupações. O que você acha? Eles, como uma família, um cantando e o outro respondendo. Coordenados perfeitamente, como se eu tivesse roubado algo deles e estivesse devolvendo ao dono original. À noite, eles até chamaram um monte de parentes, tias e primas, enchendo a sala de estar. Era como se fossem realizar uma sessão de autocrítica. Eles se revezavam, me submetendo à chantagem moral e humilhação verbal. Tianchen, não se pode ser ganancioso. Você pegou algo que não lhe pertencia. Você sofrerá as consequências. Um homem, para que precisa de tanto dinheiro? Você não tem um filho para herdar. No final, não será para um estranho? Devolva logo as coisas ao viúvo e órfão. Caso contrário, os ancestrais da família Shen não o perdoarão. Eu sentei no sofá de um lugar, ouvindo em silêncio. Como se estivesse assistindo a uma peça da qual eu não fazia parte. Shenze ficou atrás da multidão, um sorriso de vitória nos lábios. Finalmente, o sogro perdeu a paciência. Ele pegou um acordo de transferência de ações que já estava preparado e o jogou na mesinha de centro à minha frente. E Tianchen, esta é a última chance que lhe dou. Assine. Transfira a empresa e a casa para o nome do meu neto. Você pode pegar 5 milhões e sumir. Caso contrário, não diga que não nos lembramos de nossa antiga feição. Todos na sala de estar estavam me olhando, esperando que eu cedesse. Lentamente, levantei a cabeça. Meu olhar varrendo cada um de seus rostos gananciosos. Vi contagens regressivas de comprimentos variados acima de suas cabeças. A vida é realmente curta. Por que tanta pressa? Peguei o acordo e, sob seus olhares expectantes, rasguei-a lentamente em duas metades, até se tornar um monte de fragmentos irreconciliáveis. Eu a joguei casualmente, caindo como flocos de neve. Encontrei seus olhares desalinhados. A voz não era alta, mas penetrou nos ouvidos de todos. Vocês se esqueceram? Como Shen Youshu morreu? A sala ficou instantaneamente silenciosa, a ponto de se ouvir a respiração. O orgulho e a arrogância em seus rostos congelaram, substituídos por um medo imperceptível. Levantei-me. Andei em direção a eles passo a passo, meus sapatos de couro batendo no chão com um som nítido. Como o toque de morte do ceifador, parei na frente do sogro, inclinando-me ligeiramente. Olhei em seus olhos arregalados e sorri. Fiz uma pausa deliberada, satisfeito em ver a cor sumir de seus rostos. Querem saber o quê? O medo é a melhor arma. Minha pergunta era como a espada de Damocles, pairando sobre a cabeça de todos os membros da família Shen. Eles não ousavam se esquivar, porque tinham consciência pesada. A morte de Shen Oushu, embora o legista tenha determinado que foi suicídio, ainda era sombria. Meu olhar gelado varreu-os, finalmente pousando no rosto pálido de Shen Ze. Ou você quer ouvir primeiro? Como ele te avaliou antes de morrer? O corpo de Shen Ze tremeu, ele quase não conseguia ficar de pé. O pânico em seus olhos era incontrolável. Aqueles parentes que vieram torcer por eles, neste momento, desejavam poder se transformar em poeira, todos de cabeça baixa. Sem ousar respirar alto, os lábios do sogro estavam apertados, incapaz de dizer uma palavra. A sogra era como um ganso estrangulado, de boca aberta, incapaz de emitir qualquer som. Este espetáculo terminou com a minha vitória completa. 3 dias. Levantei 3 dedos. Dou a vocês 3 dias para saírem da minha casa. Terminado, não olhei mais para eles e subi as escadas. Atrás de mim, havia um silêncio mortal. No dia seguinte, chamei uma empresa de chaveiros e troquei todas as fechaduras inteligentes da casa. Cadastrei apenas a minha digital e o reconhecimento facial. Então,
Liguei para 2 seguranças altos e fortes. Assim que o prazo de 3 dias expirou, voltei para a vila. A família Shen ainda estava lá, como se quisessem me desgastar até o fim. A sogra me viu e tentou vir para cima de mim novamente. Não lhe dei chance. Acenei para os seguranças atrás de mim e joguei todas as coisas deles para fora. Vão embora esta noite. 2 homens fortes, com quase 2 metros de altura, como se fossem um enxame, jogaram as malas da família Shen para fora do pátio, uma por uma. O que vocês estão fazendo? Isso é um absurdo! A sogra gritou e tentou agredir os seguranças. Ela caiu no chão com um leve empurrão de um deles. O sogro tremia de raiva. Apontando para mim, ele disse: Ye Tianchen, você se atreve a me tratar assim? Por que eu não ousaria? Andei até ele. Esta é a minha casa. Vocês invadiram propriedade privada. Não chamei a polícia, já foi por consideração a Shen Youshu, Shen Zé e Shen Tuantuan. Correram choramingando até mim. Irmão Tianchen, como você pode ser tão cruel? Nós, órfãos e viúvas, para onde vamos? Se o espírito de Shen Youshu no céu visse você assim, ele ficaria desolado. Ele começou seu show de lágrimas novamente. Tirei uma pilha de dinheiro da minha bolsa. Com 10.000 yuans, joguei diretamente na cara dele. As notas vermelhas se espalharam pelo chão, como um tapa sonoro. Este é o pagamento de dívida que Shen Youshu te deve. Pegue e suma. Era extremamente humilhante. O choro de Shen Zé foi cortado instantaneamente. Ele ficou paralisado no lugar, seu rosto mudando de cor. Os vizinhos ao redor espiaram para assistir à comoção, apontando e comentando. A família Shen perdeu completamente a face. Eles finalmente foram embora, cabisbaixos. Antes de ir embora, a sogra apontou para mim e me amaldiçoou com as palavras mais cruéis. Ye Tianchen, você espere. Você terá o seu castigo. Morrerá sozinho, sem um lugar para ser enterrado. Olhei para a contagem regressiva diminuindo sobre a cabeça dele e achei cômico. Lixo limpo. O mundo inteiro ficou em paz. Contratei uma empresa de limpeza para limpar e desinfetar completamente a vila por dentro e por fora. Tudo que os membros da família Shen usaram, incluindo a grande cama principal onde Shen Zé dormiu, foi jogado fora como lixo. Eu queria que não restasse nenhum vestígio deles nesta casa. Depois de resolver os problemas domésticos, comecei a lidar com a empresa. No dia seguinte, como maior acionista e novo presidente, convocai a primeira reunião do conselho da Shen Group. Na sala de reuniões, sentavam-se um grupo de veteranos que construíram um império com Shen Youshu. Cada um deles era um lobo em pele de cordeiro. Seus olhares para mim estavam cheios de desconfiança e desdém. Presidente Ye, você sempre foi um dono de casa e não entende os negócios da empresa, certo? Um diretor chamado Liu foi o primeiro a atacar. Sim, uma empresa tão grande quanto a Shen não é algo que qualquer um possa administrar. O senhor Shen acabou de falecer. A empresa precisa de estabilidade agora. Outro diretor, Sr. Wang, acrescentou. Eu me inclinei, e o tom mudou. Mas vocês se esqueceram? O predecessor da Shen Group, aquele pequeno estúdio Tianyou, foi fundado por mim e Shen Youshu, e o primeiro investimento anjo da empresa foi trazido por mim. A primeira patente central foi desenvolvida pela minha equipe. Até mesmo o plano de listagem da empresa foi feito por mim. A cada palavra que eu dizia, a expressão daqueles veteranos ficava mais sombria. Eles podem ter esquecido, mas eu não. Eu sou a verdadeira alma desta empresa. Agora eu voltei. Eu ainda sou o centro das atenções, com um olhar firme. A partir de hoje, na Shen Group, eu mando. Quem tem objeções? Podem apresentar agora mesmo. Vendam-me as ações que têm. Eu compro tudo. Houve um silêncio mortal na sala de reuniões. Eles se entreolharam, sem ousar mais me desafiar. No mês seguinte, praticamente morei na empresa. Reorganizei todas as linhas de negócios da empresa. Revisei os relatórios financeiros dos últimos 5 anos. Se eu não tivesse verificado, teria ficado chocado. O grupo parecia brilhante por fora, mas por dentro já estava esvaziado em grande parte. Shen Youshu, para sustentar Shen Zé. E o estilo de vida luxuoso daquela criança, desviou grandes somas de fundos da empresa. Ele criou várias empresas de fachada, usando contratos falsos para transferir dinheiro continuamente para a conta pessoal de Shen Zé. A quantia era chocante. Se ela não tivesse morrido, a Shen Corporation não estaria longe da falência. Olhei para os livros contábeis, sem raiva no coração, apenas uma fria tristeza. Essa era a mulher que amei por 10 anos. Por um estranho, ela poderia destruir nosso esforço comum sem hesitação.
Ao organizar os pertences de Shen Youxu, encontrei um relatório de investigação secreto em um compartimento oculto em seu escritório. Era de uma agência de detetives particular. Por um impulso, liguei para o número. O homem que atendeu estava desconfiado. Eu disse diretamente o nome de Shen Youxu e disse que estava disposto a pagar o dobro do preço. Pela verdade daquele ano, o dinheiro é a melhor chave. Naquela tarde, um homem com um boné apareceu em meu escritório. Ele colocou um pendrive criptografado na mesa. A senhora Shen me procurou naquele ano, querendo que eu a ajudasse a encontrar um homem de qualidade. O homem tossiu, sua voz rouca. Ela disse que ele era o homem de Shen, mas ela precisava de um filho para consolidar sua posição na família. Meu coração disparou. Mais tarde, ela encontrou Shen Zé, um estudante pobre recém-formado, bonito e obediente, e que precisava desesperadamente de dinheiro. Mas Shen Youxu era muito cautelosa, ela não confiava nesse homem. Ela precisava de um filho real, então me pediu para encontrar outra mulher. O detetive não continuou. Mas o significado era claro. Shen Tuantua não era filho de Shen Youxu, nem mesmo o homem dela. Era um golpe completo. Shen Youxu pagou Shen Zé e outra mulher para terem um filho. E a criava como se fosse dele. Por que ela faria isso? O detetive pareceu ler minha mente. A senhora Shen disse que o marido dela era muito capaz. Tão capaz que ela se sentia inútil. Ela precisava de algo que fosse totalmente dela. Que a adorasse, que completasse sua família, para provar seu valor. Então ela escolheu Shen Zé, que se parecia comigo quando jovem. Mas tinha um temperamento dócil. Ele planejou meticulosamente por 10 anos, criando uma ilusão perfeita. Ele não era incapaz de ter filhos, apenas estava doente e se recuperou. Ele não deixou de me amar, apenas não queria que eu sofresse. Ele embalou todas as mentiras em justificativas nobres, até o dia de sua morte. Ele permaneceu imerso nesse sonho de auto-engano. Eu segurava o pendrive. Aquele temporizador piscando na cabeça da criança era por causa disso. Sua vida foi construída sobre uma grande mentira. Sua mãe não tinha nenhum parentesco de sangue com ele. Minha capacidade foi revelada pela primeira vez de forma tão cruel, mostrando o absurdo do destino. Enquanto eu assumia a empresa e gradualmente estabilizava a situação, Shen Zé também não ficou parado. Provavelmente ficou sem dinheiro e começou a causar problemas online. Ele registrou uma conta e postava vídeos curtos todos os dias, implorando por dinheiro. Nos vídeos, ele aparecia com Shen Tuantuan, com um aluguel precário ao fundo. Ele choramingava sobre seu profundo amor por Shen Youxu e como eu, a malvada primeira esposa, o expulsei de casa, roubando a fortuna da família que pertencia a ele e ao filho. Ele se retratou como um homem que lutou bravamente por seu amor, enquanto eu era o canalha de coração frio e cruel que roubou a fortuna. Na era da internet, a opinião pública é facilmente manipulada. Internautas desinformados foram enganados por sua atuação e inundaram a página oficial do grupo Shen com comentários insultuosos. Sua amante sem vergonha, saia da terra. A primeira esposa malvada, que morra. Devolva o dinheiro ao órfão e à viúva. Você é humano? Boicote o grupo Shen. Quebrem essa empresa sem escrúpulos. O preço das ações da empresa, devido a essas notícias negativas, começou a cair ligeiramente. O gerente de relações públicas estava em pânico e me procurou várias vezes para discutir contramedidas. Eu só disse para deixá-los. Quanto maior o alvoroço, melhor. O momento está quase certo. Através do meu advogado, enviei uma carta convite para Shen Zé e meus ex-sogros. Disse que estava disposto a sentar com eles para discutir a divisão da herança. Para mostrar sinceridade, convidei especialmente vários diretores respeitados da empresa e 2 repórteres de mídia financeira como testemunhas. O local foi marcado na sala de reuniões do último andar do grupo Shenxi. Eles chegaram no horário, com rostos que não conseguiam esconder sua ganância, especialmente Shen Zé. Ele usava um terno de grife, e o gel em seu cabelo brilhava, como se ele já visse a luz da vitória. Minha ex-sogra zombou ao me ver. Você está com medo agora? Eu te digo, é tarde demais. Se você não entregar a empresa hoje, não vamos desistir de você. Shen Zé disse suavemente. E Tianchen, é ótimo que você tenha chegado a essa conclusão. Na verdade, eu não quero suas coisas. Eu só quero deixar algo para Shen Youxu, para manter a empresa dele. Este é o trabalho de uma vida dele. Ele atuou tão bem que até os repórteres ao lado mostraram expressões de simpatia. Eu não disse nada. Apenas fiz um gesto para o meu assistente abrir a enorme tela de projeção na sala de reuniões. O ano era 1989.
Em seguida, o registro de transferência bancária apareceu na tela, com valores enormes. Transferências da conta de Shen Oushu para uma mulher chamada Li Fenfan. Na descrição da transferência, estava escrito claramente, taxa de transporte, pensão. Finalmente, havia um relatório de teste de DNA. Fui eu quem paguei. Para coletar amostras do copo de água usado por Shen Tuantuan e obter os dados de DNA de Shen Oushu do legista, para fazer o teste de paternidade. O resultado mostrou uma probabilidade de 99,99% de exclusão de parentesco. Todo o salão de conferências estava tão silencioso que se podia ouvir uma agulha cair. Todos os olhares estavam como holofotes em Shen Zé e Shen Tuantuan. Shen Oushu, até a morte, foi um inútil medicamente reconhecido. Minha voz soou como uma sentença do inferno. Fria e cruel. Ele não podia ter filhos, então ele comprou um. Eu levanto a mão, como se estivesse olhando para aquele garoto que já ficou estúpido. Essa criança não tem um centavo de relação com a família Shen. Ele é apenas um adereço alugado por Shen Oushu, usado para encenar uma peça sobre o meu sucesso e a minha família completa, para vocês verem. E para eu ver, agora a peça acabou e a pessoa morreu. Vocês, um bando de idiotas enganados, ainda querem usar um pedaço de lixo para dividir a minha herança? A cada palavra que eu digo, o rosto de Shen Zé ficava um tom mais pálido. No final, ele estava sem cor, prestes a desabar, e os pais da minha ex-esposa olhavam fixamente para aquelas palavras no laudo da perícia, a expressão em seus rostos mudando de choque para raiva e, finalmente, para ódio extremo. O sangue da família Shen que ele tanto almejava, o único neto da família Shen, era um bastardo. Esse golpe, mais do que a morte da filha, o fez desmoronar. Ele soltou um grito desumano que se espalhou como um vendaval em direção a Shen Zé. Seu canalha! Seu mentiroso! Como você ousa enganar a nossa família Shen? Eu vou te matar! Ele agarrou o pescoço de Shen Zé, e os dois começaram a lutar. A sala de reuniões virou um caos. Os flashes das câmeras dos repórteres piscavam freneticamente, registrando esse absurdo que poderia ser considerado o drama do ano. Peguei o café à minha frente e tomei um gole suave. O café de hoje estava perfeito. As consequências dessa farsa foram ainda mais espetaculares do que eu imaginava. No dia seguinte, as notícias sobre Ye Tianxin, presidente do grupo Shen, e a terceira pessoa e o falso herdeiro dominaram todos os jornais e manchetes. Vídeos, gravações de áudio, laudos de DNA. A cadeia de evidências era impecável. A opinião pública se inverteu instantaneamente. Shen Zé, de um homem trágico obcecado pelo amor, transformou-se em um vigarista calculista. A intensidade com que os internautas me xingavam agora era a mesma com que xingavam ele. E os pais da minha ex-esposa também se tornaram o escárnio da cidade. O neto que eles criaram para herdar os negócios da família acabou sendo um bastardo, que ainda tratava o vigarista como um tesouro e expulsou o verdadeiro herdeiro de casa. Realmente, o maior palhaço do ano acabei sendo eu. Eles se voltaram completamente contra Shen Zé. Toda a raiva, toda a frustração, toda a relutância, encontraram uma saída. Eles levaram Shen Zé a julgamento. A acusação era de fraude. Sem mais hesitações, aproveitei para fazer uma grande reforma. Limpei todos os parasitas e nepotismo da empresa, e tomei o controle do grupo Shen firmemente em minhas mãos. Quanto àquela criança chamada Shen Tuantuan, a contagem regressiva em sua cabeça finalmente se estabilizou. Não era mais um borrão confuso, mas um número claro, 68 anos, 2 meses e 10 dias. Sua identidade foi exposta. Suas mentiras foram reveladas. Sua vida finalmente voltou ao rumo que deveria ter seguido. A última vez que vi Shen Zé foi alguns meses depois, por ter sido processado. Ele estava completamente abatido, sem nenhum brilho do passado. Ele me parou na entrada de um shopping, implorando para que eu o deixasse em paz. Tianxin Jie, eu errei, eu realmente errei, por favor. Diga aos meus pais para retirarem a queixa. Eu não tenho dinheiro. Eu não consigo pagar nem um centavo. Ele chorava copiosamente. Eu o observei. Observei a longa contagem regressiva em sua cabeça, mais de 50 anos restantes. Sua vida ainda tinha um longo caminho de sofrimento. Isso é um assunto entre você e a família Shen. Não tem nada a ver comigo. Eu o contornei e fui embora sem olhar para trás. Eu não sou um santo. Não vou sentir pena de um homem que arruinou 10 anos do meu casamento. O tempo é o melhor remédio. 5 anos se passaram. Sob minha gestão, o grupo Shen há muito havia superado a crise. Prosperou e seu valor se multiplicou várias vezes.
Tornei-me um general de ferro renomado no mundo dos negócios. Eu me mantive firme e nunca me desviei. O brilho que um dia pertenceu a Shen Oushu agora está sobre mim. Há muito tempo não penso nessas pessoas. Ouvi dizer que minha ex-sogra teve um derrame e ficou paralisada após não suportar o choque. Ela vive deitada na cama, precisando de cuidados. Meu ex-sogro, para tratá-la e para pagar as dívidas de Shen Oushu, vendeu a casa antiga. A vida ficou apertada. E Shens perdeu o processo e acumulou dívidas enormes. A vida dela está completamente arruinada. Tudo isso não tem mais nada a ver comigo. Vendi a mansão, cheia de memórias desagradáveis, e me mudei para um apartamento luxuoso com vista para toda a cidade. Aprendi a aproveitar a vida. Não sou mais o homem que ficava girando em torno da esposa e da família. Tirei uma licença por tempo indeterminado da empresa. Peguei minha mala e comprei uma passagem de navio para a Antártida. Sempre quis ver o mar. O vento soprava minha camisa branca enquanto eu olhava o horizonte, sentindo uma liberdade e abertura sem precedentes. Meu tempo de contagem regressiva não é um número, mas uma jornada desconhecida.